Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa de A a Z. Eu sou Rogério Calazans e, como sempre, tenho o imenso prazer de estar com vocês aqui na TV10 e também pelas redes sociais, onde vocês podem acompanhar os nossos programas na minha página do Facebook, @Rogério Calazans Oficial, também pelo Facebook da TV10, pelo YouTube, no meu canal Rogério Calazans, e você também pode acompanhar as minhas publicações lá pelo Instagram. Curta, compartilhe, comente, mande a sua sugestão, avise os seus vizinhos, a sua família e venha construir comigo esse programa que é para falar de tudo. Nós já falamos de política, nós falamos de política nacional, falamos de política municipal, falamos de direito do consumidor e falamos sobre muitos temas que interessam ao crescimento pessoal. Particularmente eu gosto muito de falar sobre isso, eu tenho estudado muito, tenho buscado inclusive informações nessa área do desenvolvimento pessoal, porque eu percebo o quanto isso faz falta. Gente, nós não aprendemos sobre isso. A nossa educação brasileira é uma educação meramente formal. Os alunos são colocados sentados em uma cadeira para aprender 2 mais 2 igual a 4, mas não aprendem a lidar com as situações da própria vida. Inclusive, junto com o pessoal do Rotary, nós estamos montando um projeto de educação financeira que depois nós vamos dedicar alguns programas aqui para falar sobre isso para vocês. Mas vamos lá. Nessa semana, então, nós estamos falando sobre estruturação de pensamento, estruturação de resultado, sobre como ter uma vida mais leve. E eu falei para vocês no programa anterior a respeito da importância de você fazer uma autoanálise para compreender onde é que o seu mapa mental tem levado você. E falei especialmente com relação à questão do padrão de julgamento. O padrão de julgamento é um padrão que leva à frustração, porque as pessoas não são conforme o seu mapa mental. Não são, não adianta esperar. Não adianta esperar. Sempre que você tem a expectativa de que alguma pessoa deve agir na plena conformidade do seu mapa mental, certamente você vai se frustrar. E a frustração, além de gerar estresse, além de liberar cortisol, para muitas pessoas, quando elas estão num estado que na programação neurolinguística nós chamamos de estado sem recurso, a pessoa já está descontrolada, num grau de estresse muito alto, a frustração muitas vezes gera violência. Violência doméstica, muitas vezes a violência doméstica é causada por um sentimento gigante de frustração que vem da pessoa e a pessoa não consegue lidar com aquela frustração e acaba externando aquilo com a violência. Obviamente não estou justificando, não estou dizendo que tem uma justificativa positiva para essa violência, não é isso. Muito pelo contrário. Então, continuando, eu dizia para vocês, você precisa compreender que o mapa mental das pessoas que estão à sua volta são diferentes. Aliás, é diferente do seu mapa mental. Então você vai analisar primeiro onde o seu mapa mental está te levando, se está te levando para o buraco ou não. Se você tem uma vida, por exemplo, que está com dívidas e você precisa resolver as suas dívidas. Obviamente, uma pessoa que está super endividada, ela vive um grau de estresse, a cabeça está sempre cheia, tem dificuldade, já tem uma dificuldade natural. Se você soma a dificuldade que é do território, ou seja, a dificuldade que é objetiva, com um mapa mental, com uma estruturação de pensamentos que só leva à frustração, qual é o resultado? Morte. O resultado é perder totalmente. Você precisa entender que, independente do grau de problemas que você tem, esses problemas precisam ser solucionados. E a solução desses problemas dependem de ações específicas, ações objetivas, para resolver parte a parte do problema. Muitas vezes o problema ele vai ser solucionado não como um todo, porque às vezes as pessoas ficam paralisadas esperando que algo grandioso aconteça para resolver tudo de uma vez. Mas não é assim. Um milagre pode acontecer também, claro que pode, mas não é essa a regra. Muitas vezes o seu problema gigante ele vai ser resolvido parte a parte. Quando você resolve 1/10 num dia, 1/10 no outro dia, 1/10 no outro dia. Quando você vê, você está com um problema totalmente resolvido e o seu território foi totalmente alterado. Portanto, a sua estruturação mental, a estruturação dos seus pensamentos devem estar voltadas para a solução de forma positiva. Se o seu território é problemático, de dívida, é de doença, você tem que estruturar os seus pensamentos de modo diferente do seu território, de um modo que te leve a contornar e a solucionar, a fazer as pontes, a tapar os buracos, a trazer a solução e não a te levar de vez para o buraco. Portanto, automaticamente é importante que você acabe com todo o padrão de pensamento baseado no julgamento e na frustração.
E para te auxiliar a fazer isso, você precisa também começar a trabalhar com outras ideias. Você precisa entender que por trás de todo comportamento humano sempre existe uma intenção positiva, por mais estranho que isso pareça. Sempre existe uma intenção positiva. A intenção positiva, ela não é correspondente ao meu mapa mental. A intenção positiva é correspondente ao mapa mental de quem agiu. Mesmo que eu discorde do comportamento da pessoa que está fazendo alguma coisa, na cabeça dela, na forma como ela tinha para visualizar as coisas, algo positivo ia gerar, certo? Então, quando nós vamos interpretar as atitudes das pessoas que estão à nossa volta, nós precisamos ter um grau de humildade para avaliar o tipo de mapa mental dessas pessoas e qual a intenção positiva por trás da ação que ela está tendo. O que ela efetivamente está buscando. Porque muitas vezes aquilo que a pessoa expressa por meio da linguagem, por meio da fala, não demonstra com clareza a intenção positiva do que ela está fazendo, do comportamento dela. Às vezes, a fala ela fica num grau de superficialidade que muito mais esconde a realidade do que demonstra a realidade. E é tolice, é coisa de tolo, comprar uma informação, aceitar uma informação simplesmente pela superficialidade das palavras. Então é o que eu já citei para vocês. Aquela discussão porque alguém cita, fala alguma coisa, às vezes não teve a intenção de causar nenhum dano, de ofender ninguém, mas aí a pessoa se sente ofendida porque falou e depois a discussão fica assim, não, mas você falou, mas eu não quis dizer isso, não, mas falou, mas eu não quis dizer isso, mas falou, mas eu não quis dizer isso, mas falou. Isso vai levar aonde, irmão? Isso não vai levar a lugar nenhum, vai levar para o buraco, vai aumentar o grau de estresse. Então, se você quiser começar a mudar o seu mapa mental, você precisa começar a entender que existe uma intenção positiva por trás da atitude causada pelas pessoas que estão ao seu lado, feitas, aliás, pelas pessoas que estão ao seu lado. Você precisa ter uma posição de humildade e começar a entender isso. Antes de você se estressar, ficar pensando, minha esposa tinha que ser diferente, o meu marido tinha que ser diferente, qual é a intenção positiva que tem havido no comportamento da sua esposa? Qual a intenção positiva que tem havido no comportamento do seu marido? Qual a intenção positiva que tem havido no comportamento dos seus funcionários ou do seu patrão? Às vezes eles não falam, por exemplo, mas estão fazendo alguma coisa para chamar atenção para algum fato, certo? E quando nós compreendemos isso, nós diminuímos automaticamente o grau de julgamento, então aquele estresse interior que a gente tem e a gente busca a solução do problema. Se você for patrão, pode ser que de fato você tenha um colaborador que não sirva para aquela função e você precisa tomar uma decisão, por mais dura que ela seja. Tome a decisão, compreenda, mas faça alguma coisa que seja relacionada à solução do caso. Ou muitas vezes você tem simplesmente que mudar a posição da cadeira do seu colaborador. Às vezes ele rende muito mais. Às vezes, sabe, é como você pegar uma pessoa que é canhota e não perguntar para ela e colocar ela sentada numa cadeira dessas de escola do braço destro, do braço direito. E você nunca parou para perguntar, entendeu? Aí a pessoa não consegue produzir, você não teve a humildade para entender o que está acontecendo com ela e não sabe que você está com uma pessoa que se tivesse numa cadeira do braço esquerdo, ela teria um grau de produção 10 vezes maior do que todas as pessoas destras e simplesmente por um problema de comunicação, por não entender o que está acontecendo naquela situação, você deixa de aproveitar o melhor. Busque a intenção profunda da comunicação nos seus relacionamentos e não tome decisão e não haja mais a partir de um mapa mental exclusivamente de julgamento. Compreenda as pessoas. Pode ser que as pessoas que estejam ao seu lado, especialmente se tratando de relação de trabalho, tanto com o patrão quanto com o funcionário, realmente não vá atender suas expectativas. Às vezes pode acontecer o contrário. Se você é patrão, você contrata uma pessoa simplesmente porque você a conhecia, porque é seu amigo, só que ela não tem qualidades para aquela função. Então você vai ter que chegar e conversar com ela e falar, não dá, não é relação de amizade que vai resolver isso, muito pelo contrário, forçar a barra aqui vai acabar destruindo o negócio e a relação de amizade, certo? Porque as decisões precisam ser tomadas no nível certo e para isso você precisa compreender se você está tomando decisão no nível certo e não admitir mais as decisões tomadas a partir exclusivamente do seu mapa mental, especialmente se for um mapa mental de julgamento. Respeite o mapa mental
dos outros, ainda que sejam completamente diferentes do seu. A partir do momento em que você respeita, você vai tomar a decisão certa. Se eu compreendo que o mapa mental da minha esposa é completamente diferente do meu e eu tenho um compromisso de casamento até o final da vida com ela, eu vou ter que me adaptar na minha comunicação e vou ter que me virar para compreender a intenção positiva de todas as atitudes dela, porque essa é a única forma desse relacionamento dar certo. Deus te abençoe.